Seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa. Hoje recebemos a deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores. Vamos conversar um pouquinho sobre o cenário atual, os seus trabalhos na Assembleia Legislativa. Deputada, seja muito bem-vinda a este Conexão Legislativa da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo bem, Guga? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E é um prazer, como sempre, estar falando com vocês aqui, pela Rede Alesp e pelo Conexão Legislativa. Deputada, é o primeiro assunto que eu abordo com a senhora, né? Qual que é a sua visão aí do cenário atual? Estamos passando, né, pela fase de reabertura gradual do comércio, porém os índices, né, a tal curva ainda está em alta. Eu gostaria que a senhora fizesse uma análise desse momento, deputada. Olha, é extremamente preocupante, porque as pessoas, na verdade, voltaram para as ruas, né? E voltaram com a carga toda. Não é que antes você tinha ainda. Sempre foi difícil de controlar isso no Brasil, até porque, infelizmente, o exemplo que deveria vir do principal líder, que é o presidente da República, ele, na verdade, sempre desestimulou isso, né? Dizendo que era uma gripe, começou dizendo que era uma gripezinha, que ia morrer 800 mil pessoas, 800 a 1.000 pessoas, não 800 mil, né? E que Exato. isso ele negligenciou e não deu qualquer importância, e também não fez a lição de casa como deveria ter feito, com responsabilidade, e que, caso as atitudes tivessem sido diferentes, muitas vidas poderiam ter sido poupadas, e o número de infectados também poderia ser bem menor. Isso não ocorreu. Então, o brasileiro nunca se sentiu muito estimulado a ficar em casa. Mesmo nos momentos em que o governo do estado mediu isso com um pouco mais de rigor, havia um percentual ainda muito aquém do desejado, que era em torno de 70%, segundo os especialistas e segundo os próprios cientistas e o Comitê de Saúde, que estava, que sempre teve à frente da coordenação na área de saúde, aqui no estado. E aí as coisas foram se abrindo, e elas se abriram mais no momento mais delicado que nós estamos passando, né? Exatamente quando a curva ainda está em ascensão, nós não chegamos, não começamos a cair, né? E isso pode, eu estava vendo hoje, se não me engano, acho que, eu não sei se foi na UOL, em qual delas, que pode ter um crescimento a continuar desse jeito de em torno de 71% no número de mortos e no número de infectados. Então, isso é muito, muito, muito preocupante, né? A gente compreende perfeitamente que as pessoas precisam trabalhar, que muita gente não consegue ficar dentro de casa, mas houve também uma lentidão muito grande dos governos, e aí eu incluo o governo do Estado nesse sentido. Eu sempre deixei claro que, do ponto de vista sanitário, o governo até que apresentou propostas importantes, mas do ponto de vista econômico foi desastroso, porque o Estado teria que apresentar uma proposta rápida para que, sobretudo as populações, não só a população vulnerável, a população que não pode ficar sem o trabalho, né, mas o pequeno comerciante, o microempreendedor individual, né, os pequenos estabelecimentos, os autônomos, o pessoal da cultura, todo esse pessoal ainda está ao Deus dará, né? Muito pouca efetividade nós tivemos por parte do governo do Estado nesse sentido. Então, quando o sujeito vira e fala, mas escuta, eu vou ficar em casa, e quem que vai pagar meu aluguel? Quem que vai pagar minha conta de energia? Quem que vai pôr comida na mesa para os meus familiares? Então, ele acaba saindo, né? Não dá também para a gente apontar o dedo e falar que as pessoas são culpadas, né? A gente entende e da importância do isolamento, mas também acompanhada dessa questão de propor para as pessoas ficarem isoladas, tem que vir um conjunto de medidas, já teria que ter vindo já há bastante tempo. Nós vamos completar mais um pouco 4 meses de pandemia, né? Considerando que o primeiro caso aconteceu em fevereiro, nós já estamos hoje exatamente meados de junho, né? Sim. E, portanto,
muitos erros. Alguns eu até reconheço que podem ter sido cometidos em função do pouco conhecimento sobre a pandemia, do pouco conhecimento sobre esse vírus, e o que fez com que muita gente acabasse tomando atitudes que não foram bem-sucedidas. Mas muitas delas eu acho que dá para saber, qualquer pessoa saberia que a crise econômica seria uma das consequências mais graves do coronavírus, e, portanto, é complicado. Né? Agora, deputada, dentro aí da região, da sua base eleitoral, a capital, né, começou como epicentro dessa pandemia e agora os casos migram para o interior a ponto, né, do governador ter voltado atrás, né, no Plano São Paulo e algumas regiões do estado até próximas aí da senhora. Como a senhora está vendo esse caso? E eu lhe pergunto mais, a senhora que está aí no dia a dia, como a população tem enxergado, né, essa volta, né, nos procedimentos em relação ao Plano São Paulo, deputada? Acha, aí eu já emendo minha pergunta, a senhora acha que isso confunde muito a cabeça da população? Então, eu acho o seguinte, eu acho que, igual, vou te dar um exemplo, a região de Prudente, né? A região de Prudente, ela estava no laranja, ela voltou para o vermelho, né? Ribeirão Preto abriu, teve que fechar de novo. Aqui mesmo, em Catanduva, na sexta-feira, os gestores dos dois principais hospitais, nós temos aqui 5 hospitais, mas 2 deles que estão mais à frente desse processo de atendimento das vítimas do Covid-19. Né? Eles foram para chamar uma coletiva e disseram: nós estamos colapsando, né? Porque foi a semana que abriu tudo, até o funcionamento de igrejas, né? Então, estourou o número de pessoas. E você tem que ver o seguinte: tem estrutura? Tem estrutura, mas qual que é a estrutura? 30 leitos de UTI, 40 leitos de UTI, 50 leitos de UTI? Agora você tem que considerar que uma pessoa fica 15 dias, no mínimo, com essa doença na UTI, segundo os médicos. Então, como é que faz? Aí estão voltando atrás. Então, é bobagem. Talvez se nós tivéssemos feito, o C é duro, né? Mas talvez se nós tivéssemos feito uma quarentena mais rigorosa, nós certamente hoje estaríamos vivendo, muito provavelmente, né? Estaríamos vivendo um momento já saindo, mas saindo com segurança, não saindo nessa loucura. Né? Porque sair sob pressão de determinados setores é bobagem. E aí os setores falam: não, nós precisamos vender, nós precisamos. Também reconheço, agora quem vai comprar? Como é que está a condição econômica das famílias para poder ir e fazer as despesas necessárias? Você tem que ver que quem consome nesse país para valer, até por conta da quantidade de pessoas, do percentual habitacional, são os trabalhadores que ganham o seu salário, chega no fim do mês, eles movimentam a economia. Né? Os setores, na verdade, que são os setores mais ricos, eles são minoritários. E, portanto, não são eles que vão nas ruas dos comércios, fazendo suas compras, aos supermercados, às lojas, enfim. Então, tem tudo isso. Portanto, é, eu acho que é um momento delicado que nós estamos vivendo e que talvez remeteria até uma mudança de atitude. Mas isso cabe ao governo do estado avaliar e verificar. A ideia de você colorir e falar: ó, aqui é uma região vermelha, aqui é uma região laranja, aqui é uma região azul, que não tem risco nenhum, você. Eles sabem exatamente isso, foi bom, só que foi, na minha avaliação, um pouco precipitado. Agora, deputada, um dos temas aí próximos da luta do seu mandato é a violência contra a mulher, né? Eu queria que, em primeiro lugar, a senhora comentasse, né, os aumentos dos índices, né, da violência contra a mulher nessa fase de confinamento, né? Olha, na verdade, não é só violência contra a mulher, né? A A violência violência contra a mulher, doméstica em geral, né? mais preocupante, é a violência doméstica. Você viu que semana passada saiu um índice em torno de 16% foi o aumento da violência em relação à criança e adolescente. Eu que sempre trabalhei com criança e com adolescente, eu fiquei muito, muito, muito preocupada. A gente já tinha essa noção
de que com a quarentena e com a presença do agressor, em sua maioria, dentro de casa há mais tempo, essa violência doméstica poderia aumentar, tanto com relação à mulher, quanto com relação à criança e adolescente e com relação ao idoso também. A gente não pode esquecer que o idoso também tem uma condição de vida, muitas vezes, complicadíssima, porque ele não tem mobilidade, fica numa cama, às vezes não consegue mais enxergar direito, às vezes não consegue mais ouvir direito, enfim, é uma série de problemas que, para muitos, a idade, às vezes, acaba lhes acometendo dessas doenças. Então, tudo isso aumentou. E essas estatísticas, elas são. Até o secretário de Segurança Pública, com quem eu conversei, reconhece que as estatísticas são subnotificadas. Nós temos um número muito maior do que este, e, portanto, o que nós pedimos? Primeiro, nós precisamos ter campanhas efetivas nesse sentido. Acho que é um bom momento para se fazer uma campanha, inclusive em parcerias, né? Se o governo não quer gastar nessa área, não, na verdade, isso não é publicidade, isso são campanhas educativas e de orientação, né? Muitas emissoras de televisão, veículos de comunicação se disponibilizam a ceder seus tempos e seus horários para que seja implementada esse tipo de campanha. Esse é um ponto. Segundo ponto, aumentar as patrulhas nos bairros. É preciso fazer isso com mais vigor, com mais intensidade. Terceiro ponto, disponibilizar aplicativos. Os aplicativos são hoje um recurso digital que pode proteger as mulheres, as crianças, pode salvar vidas. Em quarto lugar, aumentar os equipamentos que possam proteger as mulheres, entre eles a Delegacia de Defesa da Mulher, que é uma luta tão antiga minha, de estender esse funcionamento 24 horas, de poder estendê-los durante aos sábados, aos domingos e aos finais e aos feriados. Comprovadamente, os estudos já demonstraram que há uma correlação direta entre a presença desses equipamentos abertos e a diminuição da violência sobre a mulher. O contrário também é verdadeiro, ou seja, esses equipamentos fechados podem levar a um aumento da violência contra a mulher, e levam, porque ela não tem aonde se socorrer. Portanto, o cenário é duro, nós estamos apresentando, eu inclusive apresentei emendas na Assembleia, aumentando de 300 para 600 o auxílio aluguel, né, aluguel social para as mulheres vitimizadas, porque a liderança do governo está propondo 300, mas eu falei o seguinte, falei, no mínimo, igualar ao auxílio emergencial que está sendo pago pela União, né? Eu acho que é o mínimo, porque se ela tiver que sair de casa, se ela tiver que dirigir-se a um hotel, vamos supor, né? Porque nós não temos abrigo, infelizmente, nós não temos abrigos suficientes nem na cidade de São Paulo, muito menos no interior do estado. Uma ou outra cidade ainda tem uma casa lá destinada para isso, mas absolutamente insuficiente para prover a quantidade de mulheres que sofrem ameaças, que são vitimizadas e que precisam, até por ordem judicial, saírem dos seus lares. Então, tem que dar pelo menos R$ 600 para ela, porque às vezes ela sai e tem que levar os filhos juntos, protegê-los igualmente. Então, precisa urgente ter esse projeto, precisa contemplar essa emenda, precisamos aprová-lo o mais rapidamente possível, para que ele possa ser colocado em prática, porque, veja bem, Guga, o momento agora é o seguinte, não dá para pensar que o Estado tem que fazer economia, não dá para pensar que o Estado tem que guardar dinheiro agora, tem que contingenciar gastos, não é o momento de fazer contingenciamento dos gastos, não é o momento de ampliar as renúncias fiscais. A renúncia fiscal você deixa para depois, que, aliás, é uma briga que nós fazemos aí há anos, porque nós não sabemos para quem que é dada essa renúncia, quais as empresas que são beneficiadas, isso, e por aí vão bilhões de reais, bilhões de reais. Agora é hora de que os recursos e a receita do Estado seja destinada fundamentalmente para atender esses segmentos que estão passando enormes dificuldades, porque senão nós vamos ter a morte pelo Covid e a morte pela fome, a morte pela violência, a morte pela falta de habitação, pela falta de cuidados na saúde, em outras áreas também, né? Então, tudo isso precisa ser pensado. Eu vi agora há pouco uma notícia que me deixou extremamente preocupada, o governo federal cortando 12 milhões
da saúde, especialmente na área de quem faz tratamento com diálise. Você sabe que Hemodiálise, né? hemodiálise, os pacientes que têm que fazer hemodiálise, eles têm que fazer 3 vezes por semana, é uma questão de sobrevivência. Se não fizer isso, eles morrem, né? Já fazendo hemodiálise, já ficam numa condição física extremamente fragilizados. Como é que pode cortar de uma área aonde você... Então, é um governo que não consegue pensar as coisas, né? Cortou esses dias 83 milhões do Bolsa Família, depois teve que voltar atrás. Eu espero que ele também volte atrás com esse corte aí na área da saúde. Então, ou os nossos governantes entendem que as receitas arrecadadas hoje, elas têm que obrigatoriamente se voltar para a área, para atender as demandas principais da população, e quando eu falo as demandas principais da população, eu estou incluindo aí também as linhas de crédito, né? Porque além da população vulnerável, você tem um segmento aí que fica totalmente abandonado também e que não tem como se virar, né? Porque está inadimplente, porque às vezes tem problemas, não consegue pegar um crédito no banco tradicional e precisa de ter linhas de crédito do governo, seja através do Desenvolve São Paulo, seja através do Programa do Povo. São 2 programas importantes para atender esse segmento. Precisa pôr dinheiro ali para esse dinheiro chegar nessas pessoas para fazer com que não haja uma quebradeira maior do que certamente haverá ao final desse processo. Agora, deputada, é interessante, né? A senhora falou, por exemplo, de corte de custos com hemodiálise, cerca de 40% dos pacientes que chegam em estado grave na UTI com a Covid-19 precisam de hemodiálise. Esse é um dado. E outro dado que eu queria que a senhora comentasse, né? Ainda as enormes filas nas portas das agências da Caixa Econômica Federal, que por mais que tenham feito aí, dinamizado o atendimento, elas não param e geram aglomerações por todo o estado e, lógico, por todo o Brasil. Por que você não desburocratiza esses atendimentos? É uma coisa impressionante, né? Qual a quantidade de pessoas que se inscreveram para o auxílio emergencial que não tem conta bancária? Às vezes as pessoas que têm conta bancária falam, imagina, hoje todo mundo tem conta bancária. Quem que não tem conta bancária? Tem milhões desse país que não tem conta bancária, né? Porque não quer, não podem, não tem condição de pagar as tarifas bancárias, né? Porque se você deposita R$ 1.000 ou se você deposita R$ 10.000, você vai pagar a tarifa bancária do mesmo jeito, porque banco quer ganhar dinheiro, está pouco se importando se a pessoa é pobre, se é classe média, quem for. Esse é o objetivo do banco. Então, você vê, só isso aí já foi uma dificuldade. E até hoje, eu conheço pessoas que precisariam de auxílio emergencial e não conseguiram até hoje, por conta da burocracia. Ainda hoje de manhã, eu estava fazendo uma reunião com os movimentos sociais por conta de um projeto meu e depois eu transformei esse projeto em emenda, que é você poder isentar o pagamento no programa Bom Prato, nos restaurantes Bom Prato, não é? Então, o que o governo faz? Tem que fazer a carteirinha. Tudo bem fazer a carteirinha, né? Primeiro, todo o restaurante Bom Prato já sabe quem são os moradores em situação de rua, né? Todos, eles sabem quem são. Eles não precisam nem fazer carteirinha. Segundo, essa carteirinha pode ser feita no próprio restaurante. O governo pode dar a esse restaurante o credenciamento. Tem hoje formas fantásticas de você fazer controle, inclusive pelo avanço da tecnologia. Você pode ter formas de controlar isso, né? O que você não pode é deixar um morador em situação de rua de comer gratuitamente porque ele não tem uma bendita carteirinha. Então, o Padre Júlio estava até participando comigo nessa reunião, né? Nós estávamos comentando isso, quer dizer, precisa desburocratizar. Eu vou ter agora na reunião, na quinta-feira, da Comissão de Direitos Humanos, nós já estamos recebendo a secretária de Desenvolvimento Social. Esse vai ser um dos primeiros assuntos que eu vou falar para ela, porque o restaurante Bom Prato está na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Porque a gente quer ou não quer que as pessoas tenham acesso ao alimento? Quer dar comida para elas ou não?
E onde elas vão arrumar dinheiro para comer? Né? Ah, é barato, mas elas não têm. Né? É barato, mas hoje em dia ninguém mais abre o vidro do carro para dar R$ 2 para um morador em situação de rua, como se nós estivéssemos vivendo um tempo de normalidade. As pessoas têm medo, né? E tem um preconceito, você sabe, infelizmente, enorme ainda em relação a moradores em situação de rua. Cabe aos governos, né, além de trabalhar, evidentemente, a eliminação de todo e qualquer tipo de preconceito, mas cabe aos governos também poder criar condições de, em todos os aspectos dos serviços públicos, né, nessas áreas que dizem respeito à sobrevivência, à vida e à saúde das pessoas, né, permitir com que tudo seja feito de uma forma mais fácil possível, né? O governo tem que ser um facilitador desse processo e não um complicador, como muitas vezes é o que ocorre. Agora a senhora mencionou, né, algumas emendas que está propondo. A senhora deve estar se referindo ao projeto 350 de 2020, que é o famoso, né, Isso, o projetão, que é um apanhado aí de projetão. medidas, né, para o governo do estado que a Assembleia Legislativa deve aprovar nos próximos dias. Tivemos reunião do Congresso de Comissões e isso deve ir logo para plenário. Eu quero saber quais suas expectativas, né, e quais os pontos mais importantes na sua visão desse projeto, deputada. Olha, nós temos uma. A gente tem conversado e dialogado muito com a liderança do governo. Quer dizer, se eu espero e que o líder do governo incorpore todas essas demandas que nós estamos, que nós vimos construindo ao longo de semanas, né? Esse projeto já deveria, inclusive, ser aprovado, ter sido aprovado até pelo seu conteúdo, e que representa aquele conteúdo de urgente para as pessoas que estão precisando. Ali tem aspectos que são muito importantes, por exemplo, a questão da cultura, né? Os trabalhadores da cultura, eles estão numa situação de penúria, né? Porque é o setor, foi o primeiro setor atingido e certamente será um dos últimos a ser liberado. A questão cultural com as shows, pessoal que toca em bares, artistas circenses, artistas de teatro, produções de cinema, tudo isso vai demorar muito para voltar. Como é também o setor de turismo e de bares, hotéis e restaurantes, né? Mesmo que volte, vai voltar pouquinho, né? Porque não vai poder grudar uma mesa na outra, né? Então, você teve a aprovação da lei Aldir Blanc, mas se você considerar 3 bilhões que foram destinados para aquela lei, né, você tem que ver que dividir isso pelos 27 estados e por tudo que tem de produtores culturais, espaços culturais, artistas, etc., que você tem que dar uma ajuda de custo nesse momento, é muito pouco. Então, o estado de São Paulo, talvez, vai ser um dos poucos estados que vai destinar, e essa emenda está sendo construída a várias mãos, né, para poder atender esse segmento que não foi lembrado nas primeiras medidas emergenciais, né? Você não viu nenhum governo falar dos produtores culturais, dos espaços culturais, etc. E é um pessoal que está numa situação de completo desespero, porque não tem a quem socorrer. Eles não são registrados, né? Eles não têm. Se forem mandar embora, eles não têm fundo de garantia, eles não têm auxílio-desemprego, né? Então, meu Deus do céu, precisa urgente ver isso. Também temos emendas ali das mulheres, como já disse, emendas dos moradores em situação de rua, tem várias emendas. Eu coloquei acho que umas 7, 8, né? Se uma ou duas no máximo for incorporada, já me sinto extremamente satisfeita. Agora, deputada, é interessante, né, a gente abordar. A senhora falou, por exemplo, que esteve recentemente, até hoje de manhã, em reunião com movimentos sociais, né? Como a senhora vê a ação dos movimentos sociais nessa nova fase, né, no novo normal, no qual até a mobilização tem que ser de uma forma diferente, né? Como a senhora vê esse novo comportamento? Qual que é a tendência que a senhora vê em relação aos movimentos sociais? Bem, eu acho que
eles estão numa fase de dificuldade por conta todo movimento social, ele tem a sua ah, na questão da mobilização e das manifestações, uma das grandes ações que eles desenvolvem, né, que é a capacidade que eles têm de pressionar De mobilizar, é. para poder receber aquilo que eles estão precisando. Por exemplo, o movimento de moradia, quando ele se manifesta, que ele vai para frente da Secretaria Estadual de Habitação, ou para a Secretaria Municipal, ou do CDHU, etc., ou no Escritório Regional da Presidência da República, na época do Minha Casa Minha Vida, tudo isso é uma forma que eles têm de dialogar, né? Porque serem recebidos não é uma tarefa tão fácil assim, você sabe disso. Então, eles têm força suficiente, capacidade de se mobilizar, né, inclusive numericamente falando, para poder fazer isso. Com um momento como este, eles são pessoas extremamente responsáveis, fica muito difícil, mas isso não os tira da luta, né? E ainda que essa luta seja através de reuniões virtuais, de preparação de estratégias. Por exemplo, na última, acho que foi quinta, quinta foi o feriado, na última quarta-feira, nós nos reunimos com desembargadores do Tribunal de Justiça para podermos tratar, eu solicitei a audiência, para podermos tratar da questão da reintegração de posse, né? Que a gente não quer andar à margem da lei, longe de nós isso. Mas a lei não pode também ser adotada muitas vezes, num momento como esse, ter um olhar frio sobre ela. É preciso ter sensibilidade para poder lidar com essas questões. E essas reintegrações, elas representam um grande problema social no nosso Estado, seja do ponto de vista urbano, seja do ponto de vista rural. E o que nós fomos lá solicitar? Junto com o pessoal da Central de Movimentos Populares, junto com o pessoal da luta de moradia, do movimento de luta de moradia, junto com o pessoal do movimento dos trabalhadores rurais, que também tem ocupações importantes. Então, se chegou no momento que já não tem mais o que dialogar, né, de reintegração de posse, mas que isso seja feito pós, ao ser findado o decreto de calamidade pública, né? Porque o decreto de calamidade pública tem que valer para todos, inclusive para quem está nesse processo. Porque colocar essas pessoas na rua é uma baita de uma contradição do próprio governo. Na medida em que ele solicita para as pessoas manterem o isolamento social, para as pessoas manterem sua higienização, para usarem as máscaras, para isso. Aí, de repente, por uma ordem judicial, por um juiz de primeira instância, sem de maneira nenhuma desconsiderar a atitude do juiz, ele está revestido de autoridade para fazê-lo. Mas, ora, é preciso esgotar todas as possibilidades. Nós tivemos reintegração de posse em Piracicaba, nós tivemos em Ribeirão Preto, nós tivemos em Araras, nós tivemos em São José dos Campos, só para citar algumas das cidades, né? E até quando nós vamos? E aí joga essas pessoas na rua, né? E como é que faz? E como é que faz? Onde elas vão morar? Em Ribeirão Preto, quase 400 famílias, né? Então, se você multiplicar isso por 4, né, são mais de 1.500 pessoas na rua. Então, são questões, eles foram muito sensíveis às nossas demandas, e nós formalizamos uma minuta explicando para eles tudo, e vamos aguardar, e eu estou muito otimista que possa haver uma suspensão temporária, porque esse é o nosso pedido, que haja uma suspensão temporária, né? Todo mundo está cedendo um pouco nesse momento. Você, como profissional da comunicação, eu, como deputada, o comerciante, o empresário, todo mundo, o profissional liberal, os educadores, enfim, os médicos e profissionais da saúde, enfermeiros, estão, na verdade, são a linha de frente de todo esse processo. Acho que não custa nada também nós termos a compreensão, né, e o bom senso que neste momento é preciso interromper esse processo, porque é um processo truculento, é um processo que, inclusive, deixa as pessoas e as famílias absolutamente suscetíveis para que possam até contrair o vírus. Claro, porque elas vão ficar mais expostas a ele se isto acontece.
Deputada Beth Saão, eu quero agradecer a sua participação em mais um Conexão Legislativa. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, deputada. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Boa semana a todos. Este foi o programa Conexão Legislativa de hoje, que falou com a deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!